Porque depois de muita pressão do Congresso, do setor privado, do mercado, o governo anunciou as medidas alternativas ao aumento da alíquota do IOF. Entre essas medidas, temos, por exemplo, o aumento da taxação sobre as bets, algo que foi trazido para esse debate, principalmente pelo setor privado. Essas ações, essas medidas, devem ser detalhadas hoje pela equipe econômica, mas já temos, Gabi Veras, as primeiras informações, o que seria a estrutura principal do que foi apresentado nessa reunião entre equipe econômica e líderes do Congresso. O que temos de novidades por aí, Gabi? Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente a você, a todos que estão começando a semana por aqui na nossa companhia. Olha só, de acordo com a avaliação da própria equipe econômica, dos líderes da base governista que participaram dessa reunião, essas medidas de alternativas ao IOF foram ali um certo pacto, um pacote ali para que toda essa questão ficasse resolvida após esse revés sofrido pelo governo federal nos últimos dias, nas últimas semanas, com relação ao aumento da tributação do IOF. As medidas, só para a gente explicar, incluem ali a recalibragem do decreto do IOF, uma medida provisória para compensar a arrecadação, uma PEC para revisão de benefícios tributários e também o compromisso com o controle e a revisão de gastos primários. Então, tudo isso será detalhado ainda hoje pela equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que se reuniu ontem com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, e também com os líderes da base governista para chegarem a esse consenso, depois de uma forte reação do Congresso Nacional com relação a esse aumento do IOF. Vale a gente relembrar aqui também que essas medidas também prevêem abordar a tributação das apostas eletrônicas, as chamadas bets, como você bem disse, Carol, com um aumento de 18% nessa alíquota. Também será publicado um decreto para recalibrar ali a norma publicada no dia 22 de maio, que aumentou o IOF. Essa reunião aconteceu ontem na residência oficial da Câmara dos Deputados, ontem à noite. Foi durante toda a noite, pegou um pouquinho ali da madrugada. Depois da reunião, o ministro da Fazenda, líderes, presidentes, saíram para dar essas explicações, fazer ali um adiantamento dessas medidas de alternativas que foram apresentadas por todos e que também foram muito pressionadas, Vale a gente lembrar que essa reunião aconteceu depois de o próprio Congresso Nacional, juntamente com o governo federal, acordarem um prazo de 10 dias para que essas medidas alternativas fossem aprovadas. Caso contrário, o Congresso Nacional tinha ali uma expectativa alta de aprovar projetos para derrubar essa questão do IOF, essa questão aprovada pelo governo federal. Então, tudo já foi ali previamente repassado pela equipe econômica de Fernando Haddad e a expectativa é que todas essas medidas sejam detalhadas hoje. Na visão do ministro, todas as medidas anunciadas ainda ontem, que foram acordadas com o Congresso Nacional de uma forma geral também, servirão para recalibrar essa medida do IOF. A gente tem um trechinho aí da fala do ministro, vamos acompanhar. Ponderamos sobre a necessidade de repensar o projeto original, Então isso também vai ser matéria dessa medida provisória. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, fazendo com que a sua dimensão regulatória seja o foco da nova versão, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. Por isso que eu falei que são dois temas que vão ser tratados juntos, porque por lei eu preciso dessa compensação, eu preciso dessas medidas compensatórias para manter o ritmo de cumprimento das obrigações fiscais do país.